Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema médico, onde o exército que deveria te proteger, de repente, se torna o seu pior inimigo. A gente está falando da sepse. E a chave para entender isso, segundo o material que a gente tem aqui, é uma mudança total de perspectiva. O problema não é a infecção em si, mas assim a reação descontrolada da nossa própria defesa. A nossa missão aqui é entender por que essa batalha interna acontece e como os médicos correm contra o tempo para tentar pará-la. É exatamente esse o ponto central. A definição oficial, a mais recente, descreve a sepse como uma disfunção orgânica que pode levar à morte, causada por uma resposta desregulada do hospedeiro a uma infecção. A palavra-chave aí é desregulada. Peraí, desregulada, isso soa quase como se o corpo perdesse o controle, né? Perdesse a cabeça. Nosso sistema de defesa é super sofisticado, evoluiu por milênios. Como é que ele simplesmente buga esse ponto, de atacar a si mesmo? É uma ótima forma de colocar a questão. Pensa na resposta imune normal como se fosse uma fogueira controlada. Você tem uma infecção, o corpo acende essa fogueira para queimar o invasor. Ele libera mediadores inflamatórios, que são tipo combustível, e chama os glóbulos brancos, os bombeiros, para o local. Tudo funciona. Na sepse, essa fogueira controlada vira um incêndio florestal. E o que causa essa perda de controle? O que faz virar um incêndio? É um ciclo vicioso. A resposta inicial é tão, mas tão intensa que os próprios bombeiros, os glóbulos brancos, na ânsia de apagar o fogo, começam a destruir a floresta ao redor, ou seja, os tecidos saudáveis. Aí o corpo interpreta essa destruição de tecido como um novo foco de incêndio. E qual a reação dele? Mais combustível. Exato, jogar mais combustível, liberando ainda mais mediadores inflamatórios. Que por sua vez chamam mais bombeiros, que destroem mais floresta. Caramba! É uma espiral de autodestruição, sabe? O sistema de alarme fica travado no ligado. Exatamente. O corpo perde a capacidade de desligar a resposta. Perde a homeostase. E aqui está a grande mudança de paradigma que o material destaca, né? Antigamente, o foco era na consequência, a falha da circulação, o choque. Acreditava-se que os órgãos falhavam por falta de sangue. Ah, sim. Hoje, a gente sabe que o buraco é mais embaixo. O dano é direto, é molecular. É o próprio sistema imune atacando as células dos órgãos. E o que é assustador é a velocidade com que isso pode acontecer, imagino. É um efeito dominó. E costuma ser o cérebro. O paciente fica confuso, desorientado, a família pode achar que é só cansaço, febre, mas, nos bastidores, o sistema nervoso central já está sofrendo. Ao mesmo tempo, os pulmões, eles podem começar a inflamar, encher de líquido, e aí preparam o terreno para a síndrome do desconforto respiratório agudo. Onde a pessoa literalmente não consegue mais respirar sozinha. E a partir daí a cascata continua. Sim, logo depois os rins, que são filtros super sensíveis à pressão e à inflamação, começam a falhar. O fígado sobrecarregado entra no que a gente chama de fígado de choque. O sistema gastrointestinal para e, claro, o coração e os vasos sofrem o baque. O coração fica mais fraco, os vasos dilatam e isso finalmente leva ao colapso circulatório que define o choque. É uma falência em cascata. Ok, o cenário é apocalíptico, o que nos leva à pergunta mais importante. Se está acontecendo essa guerra civil dentro do corpo, como um médico, no meio do caos de um pronto-socorro, consegue descobrir isso a tempo? Essa é a pergunta de $1 milhão na medicina de emergência. Por décadas, a gente usava critério chamado CIRS. Eles eram muito sensíveis, mas pouco específicos. Pegavam muitos casos, mas também geravam muitos alarmes falsos. Entendi. Hoje, a abordagem é mais refinada. No ambiente controlado da UTI, existe uma ferramenta super robusta chamada Score-SOFA. Ele é o padrão ouro. Mas na correria do pronto-socorro, ninguém tem tempo de calcular um score complexo, que precisa de vários exames, né? Exato. É como pedir para um bombeiro preencher um relatório detalhado do prédio enquanto ele está pegando fogo. Você precisa de algo rápido, prático. E para isso foi criado o Qisofa,
ou Quick SOFA. É uma ferramenta de triagem genial na sua simplicidade. E no que consiste esse QSOFA? Como ele funciona? São só 3 sinais fáceis de checar ali na beira do leito, sem precisar de nenhum exame. Primeiro, alteração do estado mental. O paciente está alerta ou está confuso, sonolento. Qualquer coisa na escala de Glasgow abaixo do máximo, que é 15, já conta. Segundo, respiração acelerada, ataque-pneia. Frequência acima de 22 por minuto. E terceiro, pressão baixa, a hipotensão. Uma pressão sistólica abaixo de 100. Só isso? 3 coisas? E como elas funcionam juntas? A regra é simples. Se um paciente com suspeita de infecção tiver 2 desses 3 critérios, um alarme vermelho soa na cabeça da equipe. Não é um diagnóstico definitivo de sepse, mas é um indicador validado de altíssimo risco. Um sinal de que aquele paciente tem uma chance muito maior de morrer ou de precisar de uma longa internação na UTI. Então, o QSOFA é quase como... Quer dizer, ele funciona como um detector de fumaça para o corpo. Ele não te diz onde está o fogo, nem o tamanho. Mas ele grita, cuidado, tem um grande perigo aqui, forçando uma investigação imediata. É a analogia perfeita. Ele te obriga a parar tudo e olhar para aquele paciente com outros olhos. Claro, como todo detector, ele não é perfeito. A vantagem dele é a especificidade. Quando ele apita, a chance de ser um incêndio real é alta. O lado negativo é que ele pode ser um pouco menos sensível. Pode haver um fogo começando em algum lugar que ele ainda não detectou. Por isso, o julgamento clínico continua sendo soberano. Nossa, é uma pressão absurda para os profissionais de saúde. Ter que lembrar de cabeça critérios como esses, aplicar no meio de um plantão lotado. Um detalhe pode definir a vida ou a morte de alguém. Sem dúvida. E essa necessidade de estar afiado, de ter essa montanha de conhecimento na ponta dos dedos, não começa no plantão, né? Ela é construída ao longo de anos de estudo intenso, desde a faculdade até a residência. A quantidade de informação para assimilar e chegar nesse nível de prontidão é gigantesca. É uma performance de altíssimo nível. E essa pressão por performance começa muito antes, o que me lembra que a forma de se preparar para isso também evoluiu. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixe o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Ok, então o alarme do QSOFA soou, a equipe está agindo. Mas e quando, mesmo com as primeiras medidas, a situação foge do controle? O que define essa passagem da sepse para esse cenário que todo médico teme? O choque séptico. O choque séptico é o estágio em que a disfunção circulatória e metabólica se torna tão grave que o risco de morte dispara. Clinicamente, a gente define por 2 critérios principais. O primeiro é cardiovascular. O paciente tem uma hipotensão persistente, tão severa que ele precisa de medicamentos, os vasopressores, para manter a pressão arterial num nível mínimo. E qual é o detalhe crucial aí? O detalhe é que essa necessidade de vasopressores persiste mesmo depois de o paciente ter recebido uma quantidade adequada de fluidos, de soro. Ou seja, você já tentou encher o tanque e mesmo assim a pressão não sobe. Isso mostra que o problema não é só falta de volume. Os próprios vasos sanguíneos estão tão dilatados pela inflamação que não conseguem mais manter a pressão. Você mencionou reanimação volêmica adequada. Isso sempre me pareceu um termo meio subjetivo. Como o médico na prática sabe que já deu fluido o suficiente? É uma preocupação muito pertinente. Não existe um número mágico que sirva para todo mundo, sabe? É uma decisão clínica refinada. Um jovem de 20 anos saudável, com febre e vômito, vai precisar tolerar muito mais fluido que um senhor de 80 anos com insuficiência cardíaca. Claro. Mas existe sim um ponto de partida. A diretriz geral sugere uma infusão inicial de cerca de 30 ml de cristalóide por quilo de peso do paciente. Uma regra de bolsa, então. Exato, uma regra de bolso para começar. Se depois dessa infusão a pressão não melhora, a ficha começa a cair de que estamos diante de um choque refratário a volume, e aí os vasopressores se tornam urgentes.
E isso nos leva ao segundo critério de choque séptico, que é metabólico. E qual seria esse? É a medição do lactato no sangue. Se o nível estiver acima de 2 milimols por litro, mesmo depois da reposição de fluidos, é um sinal gravíssimo. O lactato é basicamente um produto do metabolismo das células quando elas não têm oxigênio suficiente. Entendi. Um lactato alto nos diz que, em nível celular, o corpo está sufocando. As células estão em desespero energético. Então, quando um paciente atinge esse ponto, hipotensão que não responde a fluidos e um sinal de asfixia celular, o quão mais grave a situação se tornou? Dramaticamente mais grave. O material nos traz um dado que gela espinha. A mortalidade do choque séptico é superior a 40%. Mais de 40%, nossa! É um número devastador. E isso realmente coloca um relógio em tudo que a gente discutiu. Cada minuto, cada decisão conta de uma forma brutal. Com certeza. A transição da sepse para choque séptico é o momento em que a doença mostra sua face mais letal. Indica que o corpo está perdendo a batalha para manter a perfusão dos tecidos. A partir daí, o tratamento precisa ser impecável, agressivo, porque a margem de erro se torna quase zero. Então, no fim das contas, a grande virada de chave no entendimento da sepse é essa, né? A gente para de olhar para ela como uma infecção que deu errado e começa a ver como uma resposta imune que deu certo demais a ponto de se tornar autodestrutiva. Perfeito. O inimigo não é mais apenas um micróbio invasor. O inimigo agora também é a resposta desproporcional do próprio corpo. Ferramentas como o QS-OFA nos ajudam a detectar o início dessa guerra civil e os critérios de choque séptico nos dizem quando estamos perdendo a batalha. Essa mudança de foco, de entender que o dano é causado pelo nosso próprio exército de defesa, ilustra de forma incrível como o equilíbrio do nosso organismo é delicado. Uma resposta que evoluiu para nos proteger pode se tornar a principal ameaça. É impressionante, né? Mostra que a linha entre a defesa e a autodestruição é muito mais tênue do que a gente imagina. A inflamação é essencial para a vida, mas sem um freio, ela se torna fatal. Isso nos deixa com uma questão para pensar. Se a sepse é essa resposta desregulada do nosso sistema de defesa, que outros processos no corpo humano operam nesse limite perigoso entre a proteção e a autodestruição? O que o estudo da sepse pode nos ensinar sobre o equilíbrio do sistema imunológico de uma forma mais ampla? Talvez até em doenças autoimunes ou em reações alérgicas